O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia. Com essas palavras da palavra de Deus, nós começamos mais um dia pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. Queremos amá-lo cada vez mais. Com as palavras de Deus que iniciamos nessa manhã, a nossa fé se renova a cada instante, na esperança de um dia podermos nos encontrar com o nosso Supremo Pastor e agradecê-lo pessoalmente por tudo que ele fez por nós. Ao vir a essa terra morrer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a salvação em Jesus Cristo. Por isso que nessa manhã convido você a nos colocarmos às suas mãos, buscá-lo com todas as nossas forças. Quero deixar com você também um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 112, onde a Bíblia diz o seguinte: induz o coração a guardar os teus decretos para sempre e até o fim. Salmo 119, versículo 112. A cada dia nós induzimos o nosso coração a guardar os preceitos do Senhor. Queremos viver uma vida de fidelidade a Deus a cada instante. É por isso que nós precisamos estudar, amar a palavra do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 9, o verso 1 e o verso 2. Então Jó respondeu e disse: da verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? No capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã, nós veremos que Jó se responsabiliza em responder aos seus dois amigos, a Elifaz e a Bildade. A fala de seus dois amigos misturava a verdade com o erro. A grande pergunta de Jó nesse capítulo é: como é que o homem pode ser justo diante de um Deus tão grandioso? Se ele quiser contender com o Onipotente, como é que ele pode lhe responder até 1000 palavras? Quando nós lemos o último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, nós sabemos que Deus nos dará um tempo de oportunidade para que nós possamos tirar toda a dúvida que nós possamos ter no nosso coração. O livro do Apocalipse, capítulo 20, nos traz toda a clareza do que irá acontecer no período de 1000 anos. E aqueles que estiverem com Deus lá no céu terão plena convicção que temos um Deus santo, um Deus justo e um Deus íntegro que nos ama ao ponto de entregar o seu Filho na cruz do Calvário para que nós pudéssemos receber a salvação. Mas aqueles que estarão nessa terra também, depois dos 1000 anos, eles terão condições de entender a razão pela qual eles foram destruídos e aceitarão a justiça do Senhor. Embora nesse período Jó não tivesse a mesma compreensão que nós temos hoje, o drama do grande conflito, o que de fato irá acontecer no período de 1000 anos, Jó contende com Deus, mas Jó não pecou. Jó estava sendo sincero com o Senhor. Jó queria entender algo que até então não tinha tido revelação e o céu lhe entende como sendo um homem justo diante do Senhor. Quando nós lemos no versículo 2 e no versículo 3, Jó tinha plena consciência que era um ser humano igual a mim e a você. Ele tinha os seus pecados, mas não eram pecados suficientes para passar tamanha situação, tamanho sofrimento, e era a razão do seu questionamento. Ele queria ter uma audiência com o Onipotente para abrir o seu coração e entender a razão do tamanho sofrimento. Vivendo a pior fase da sua vida, Jó faz queixa contra Deus, consulta e não tem respostas, mas na verdade em nenhum momento Jó amaldiçoa o Senhor. Ele não blasfema contra Deus. Era a acusação que Satanás fazia para todo o universo. Se Jó passasse pelo vale da sombra da morte, Satanás acreditava que Jó blasfemaria, mas Jó não fez. Jó sofreu, mas não perdeu a fé no Onipotente. Como nós podemos ler no versículo 2, e a grande pergunta desse capítulo: como é que um homem mortal, pecador, pode ser justo diante de Deus? Somente através dos méritos que Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário. Nenhum pecador jamais poderá um dia receber a salvação se não for através dos méritos de Jesus Cristo. É por isso que hoje, enquanto nós estamos com vida, nós precisamos abrir o nosso coração, aceitar o Senhor, nos colocarmos nos seus braços e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Somente dessa forma teremos o direito, a condição de viver com Deus e estarmos com Ele para todo sempre. Porque todos nós somos pecadores, todos nós temos uma dívida impagável. Somente através de Jesus Cristo
é possível receber a salvação. No discurso que Jó faz no versículo 3, está cheio de linguagem florense. Jó tenta apresentar para Deus a sua justiça, mas reconhece que ele é muito pequeno diante de um Deus tão grandioso. Portanto, o que lhe cabe nesse momento é viver o vale da sombra da morte. Jó, capítulo 9, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: quem fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelas e as rescâmaras do sul? Nós encontramos aqui no versículo 9 as declarações de Jó. Jó faz menção ao Órion e constelações que estão no céu. Os israelitas no passado, eles tinham um tremendo temor àquele que era criador dessas constelações. Por falta de conhecimento bíblico e teológico, eles reverenciavam quem foi o criador dessas constelações. Jó vivia momentos difíceis na sua vida. Perdeu os seus filhos, a sua esposa pede para que ele amaldiçoe o seu Deus e morra. Os seus amigos que estão ao seu lado lhe condenam pelos erros que ele não cometeu. Jó estava vivendo momentos de impaciência, de insegurança. Por algum momento da sua vida, ele começou a imaginar que o Onipotente de fato estava disposto a lhe condenar e não lhe absolver. Como é que ele poderia contender com um Deus tão grande? Por mais que ele falasse, ele não ouvia nenhuma resposta. E pelo fato de não ouvir e não ter resposta para suas indagações, ele passava a acreditar que o Onipotente estava disposto a lhe condenar e lhe destruir. Mais tarde é o próprio Jó que está disposto a se arrepender de todas as declarações infundadas, impensadas, que ele fez a respeito do seu Deus. Uma pessoa que esteja passando por momentos tão difíceis como Jó passou, é possível que ele tenha a mesma atitude que Jó teve na vida. Ele se torne impaciente, ele possa por algum momento ter uma visão deturpada do seu Deus, fale palavras que não deveria falar. Essas pessoas precisam de familiares, amigos e até líderes religiosos para que possam lhe auxiliar nesse momento difícil, para que elas encontrem paz, encontrem segurança, não percam a fé e consigam trabalhar nesses momentos de frustrações e tristeza. Todos nós podemos ser um braço amigo para essas pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. É o próprio Jó que no final da sua vida ele faz declarações: eu ouvi apenas de falar, mas agora os meus olhos me veem. Não é que Jó tivesse visto a Deus, mas pela fé ele reconhecia a bondade e a misericórdia do Onipotente sobre a sua vida. Ele tinha plena certeza que não era pelos seus pecados que ele tinha passado por tanto sofrimento, mas ele sabia que havia um soberano, justo e íntegro, que no final ele retribui cada um conforme as suas obras. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 9 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: todos nós precisamos nos voltar para Deus. Nós temos que abrir o nosso coração ao Senhor. Somente aqueles que olham para a cruz do Calvário é que encontram perdão para os seus pecados. Nós jamais iremos conseguir cumprir os requisitos da lei. Nós somos imperfeitos, já nascemos contaminados com o pecado, mas quando nós nos voltamos para Cristo, para o nosso Salvador, a justiça que Ele alcançou na cruz do Calvário, Ele nos atribui e é através dele que nós iremos alcançar a salvação. É através do contato diário com a Palavra de Deus, com uma vida de oração, buscando ao Senhor, trabalhando em prol de alguém, que nós cada dia somos trabalhados pelo Espírito Santo a nos aperfeiçoarmos em Jesus Cristo. Nós precisamos cada dia permitir que os instrumentos sagrados deixados por Deus nessa terra sejam instrumentos que nos levem a cada vez mais a nos aproximar do Onipotente. É por isso que nessa manhã eu convido a você que nós possamos nesse momento abrir o nosso coração, pela fé segurarmos o braço do nosso Pai, tendo a certeza da salvação em Jesus Cristo. Nós teremos forças vindas dos céus para ajudarmos aqueles que estão passando por momentos difíceis. Portanto, clamemos a Deus nesse momento. Querido Pai, nas Suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é a nossa oração, é o nosso pedido e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.